Passamos a abordar então o panorama do Novo Testamento e agora a gente vai começar as aulas que vão falar sobre os Evangelhos. Já passamos pelo período intertestamentário, agora vamos entrar nos Evangelhos. Então, com relação aos Evangelhos, a gente vai bater então primeiramente a introdução de todos eles. E depois a gente vai seguir uma sequência onde a gente vai bater os Evangelhos de uma forma mais direta. No início a gente vai mostrar uma peculiaridades em cada Evangelho. Então Marcos, por exemplo, tem 7% de novidade, 93% de coincidência, 125 versículos que são profecias bíblicas. Mateus tem 42% de novidade no texto. 52% coincide com aquilo que já foi escrito pelos demais. E 26% são profecias, 278 versículos. Lucas tem 59% de novidade, 41% dos seus escritos coincidem e 22% são profecias, 250. E por último a gente tem João, que 92% daquilo que ele escreve é novo. 8% coincide com os evangelhos e 180 versículos são referentes a profecias bíblicas. Então vamos entrar propriamente dito no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, supostamente, ele foi escrito entre 50 e 60 e há uma variação de idade desse período entre os autores. Alguns acreditam que é um pouco mais tardio, outros acreditam que é um pouco mais moderno, mas uma data para a gente ter na cabeça seria essa. Ele é um evangelho também considerado anônimo, a gente consegue descobrir que Marcos é autor devido à tradição. Ele é o evangelho mais simples que tem, ele é o menor evangelho, ele é o primeiro a ser escrito e ele é o mais rudimentarmente escrito. E quando a gente fala de mais rudimentarmente escrito, a gente tem que ficar com a impressão que o texto no original era um texto mais simples, menos retórica. Era um texto que o grego era o grego koiné, um grego mais pobre, um grego mais comum, um grego mais povão. Bem, ele não vai seguir a ordem cronológica dos fatos, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com uma ordem homilética, ele está tentando juntar tudo aquilo que aconteceu na vida do Messias e explicar de uma vez só. Por isso que a gente vê ali todos os assuntos pertinentes a uma preparação para o Messias, a gente vai encontrar no 1 e no 2. Tudo aquilo que o Messias sofreu de oposição, 3 e 8. Tudo aquilo que é relacionado à instrução do Messias, 9 e 10. Tudo aquilo que é relacionado à rejeição, 11 e 15. Tudo aquilo que é relacionado à ressurreição, no capítulo 16. Mas chegaram para a gente fatos ao longo da história que atestam a veracidade dos escritos, a autoria de Marcos. Por exemplo, a gente tem o texto de Papias. Papias vai chegar a escrever, e João, o presbítero, também disse isso. Marcos, sendo o intérprete de Pedro, tudo que registrou escreveu com grande exatidão. Não, entretanto, na ordem que foi falado, ou feito por Nosso Senhor, pois não ouviu nem seguiu Nosso Senhor, mas, conforme se disse, esteve na companhia de Pedro, que lhe deu tanta instrução quanto necessária, mas não para dar uma história dos discursos do Nosso Senhor. Assim, Marcos não errou em nada ao escrever algumas coisas como já recordava, pois teve cuidado de atentar para as coisas. Para uma coisa, não deixar de lado nada que tivesse ouvido, nem afirmar nada falsamente nesses relatos. Isso Papias vai dizer. Temos mais 2 relatos que chegaram também aos nossos dias, dos pais da igreja. Segundo aprendi com a tradição a respeito dos 4 evangelhos, que são os únicos inquestionáveis em toda a igreja de Deus, em todo o mundo, o segundo é de acordo com Marcos, que compôs conforme Pedro explicou a ele, a quem também reconhece como seu filho em sua epístola geral, dizendo, a igreja na Babilônia vos saúda, como também Marcos, meu filho. Quem deixa o relato é Clemente de Alexandria. E a gente tem mais um. Após o falecimento, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, pessoalmente deixou-nos em forma escrita aquilo que Pedro proclamara. Quem vai deixar o registro é Ireneu, bispo de Lyon. Além de toda essa indicação que não está nos textos, a gente pode tirar dos textos alguma indicação de um João Marcos que é revelado no Novo Testamento
e que supostamente é o autor do evangelho que leva o seu nome. Bem, então vamos lá. Esse João Marcos ele é primo de Barnabé. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Ele é de família levita, ou supostamente de família levita. José, a quem os apóstolos deram por sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Se o seu primo é levita, muito provavelmente ele também o é. Mas aí é que a gente fica no campo da probabilidade. Uma das coisas que a gente tem certo sobre ele é que ele auxiliava Pedro. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Isso é um escrito de Pedro. Ele também foi companheiro de viagens de Paulo. Então a gente vai encontrar lá. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Mas ele vai ter um pequeno desentendimento, ele vai voltar. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele voltou, apenas que ele voltou de Jerusalém, ele voltou para Jerusalém. Isso vai criar um cisma entre Barnabé e Saulo, e Barnabé queria levar a João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Mas isso não fica muito tempo assim, porque logo depois de um tempo, Paulo ele volta a falar com Barnabé e ele também volta a falar com João Marcos. Então há uma restauração entre eles. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem dê instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E além disso, ainda existe aquilo que está registrado em 2 Timóteo 4,11, que Paulo chega e fala para levar João Marcos também, porque ele era muito útil ao ministério. Isso Paulo fala já nos seus últimos dias. Bem, João Marcos, ele tem um nome composto. Ele vai escrever aos romanos. O seu nome João, ele é de origem hebraica, mas o seu nome Marcos, ele é de origem romana. O evangelho vai ficar conhecido pelo nome de origem romana, porque provavelmente ele escreveu aos romanos. Então uma forma dele ter uma entrada maior com seu evangelho entre os romanos é ele utilizar o seu nome romano e não o seu nome hebraico, que causaria uma dificuldade natural na aceitação desse evangelho. Existem elementos no texto que vão fazer a gente identificar que o seu público não é judeu de nascença. Ele tem a necessidade de fazer tradução de textos em aramaico. Por exemplo, ele escreve Boanerges, que é o texto que ele tem facilidade de escrita, por ele ser naturalmente judeu. Isso também vai atestar que quem escreve é um judeu. Mas ele tem a necessidade de traduzir o termo. Então sempre que ele tem um termo em aramaico, ele traduz depois. Então Boanerges ele vai traduzir para filhos do trovão. Talita Cumi, ele vai traduzir, menina, eu te ordeno, levanta-te. Efata, ele vai traduzir, abre-te. Então isso tudo indica que o autor tem conhecimento da língua do aramaico, mas ele não pode se expressar somente no aramaico, porque aquele que vai receber os seus escritos, ele tem a necessidade de que aquilo seja traduzido para que ele possa entender com uma profundidade. Existe uma omissão natural do argumento judaico, ou seja, não se busca falar nada sobre genealogia, não se fala nada sobre profecia e também não tem nada sobre costumes. Então Marcos ele consegue fugir de qualquer texto relacionado à lei, por exemplo. E existe uma latinização nos textos escritos. Muito embora ele dê preferência ao aramaico e ele vai escrever alguma coisa em grego, ele tem termos em latim, que ele utiliza como se fosse do dia a dia. E isso vai indicar que aquele que está recebendo a carta não tem o conhecimento em aramaico, não tem o conhecimento total do grego, mas ele precisa se sentir em casa quando está lendo os textos. Então ele vai utilizar algumas palavras na língua do latim. Alqueire, executor, tributo, quadrante, pretório, centurião, tudo isso vai estar na língua em latim. E existe mais um
uma informação que chega até os nossos dias por Clemente de Alexandria, que os romanos pediam que Pedro não deixasse somente os textos falados, mas que ele deixasse alguma coisa escrita também, porque caso ele viesse a ser perseguido e morto, eles teriam pelo menos a palavra de Pedro para poder consultar. Tudo isso vai apontar para um autor que não se dirigia a judeus, mas se dirigia a alguém que tinha outra língua e outros costumes. Somando-se a isso, a gente vai analisar os fatos que eram da época em que o texto foi escrito, propriamente dito. Até porque naquele período em que os textos foram escritos, eles foram escritos em meio a uma tribulação romana, porque Nero estava perseguindo e matando todos os cristãos gentios em Roma. Então, se Nero está fazendo uma perseguição a ponto de todos aqueles que são judeus estão sendo perseguidos e estão sendo mortos, e todos aqueles que aderem à causa judaica também o são, então eu tenho que reforçar a fé dessas pessoas. Eu tenho que indicar que realmente eles não estão morrendo à toa, que eles não podem refugar, eles não podem deixar de fazer o que estão fazendo, que é aceitar o evangelho. Então ele vai demonstrar que Jesus é o servo sofredor. Ele veio para servir, ele veio para morrer, ele veio para ressuscitar. Se fizeram isso com o mestre, não vão fazer isso com os discípulos? Então sigam, vocês estão no caminho correto. Então o evangelho de Marcos é para atestar que eles não estão morrendo por qualquer coisa, mas que esse ainda é o caminho. E mais alguns detalhes que a gente consegue passar com relação aos escritos de Marcos, que ele é filho de Maria. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Foi para aqui que Pedro se dirigiu quando ele saiu da prisão, que o anjo abriu a porta e ele foi até onde que as pessoas estavam reunidas orando. Foi na casa da mãe de João. Também existem relatos que indicam que o local onde que foi a última ceia foi exatamente no cenáculo, na casa da mãe de João. Também existem relatos que dizem que onde que os cristãos do primeiro século estavam reunidos por ocasião da batismo com o Espírito Santo foi na casa de João, da mãe dele. E existe um relato que vai indicar que o autor não era um dos apóstolos. Por exemplo, esse aqui. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus foi seguido por um jovem, seguia um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Bem, todos os apóstolos haviam fugido. Somente ficou e acompanhou o Messias até o seu momento derradeiro, João. Mas esse João Marcos, que escreve o Evangelho, ele teve contato com Paulo, ele teve contato com Pedro. Em nenhum momento alguém alega que ele tem contato com João. Logo, se ele tem conhecimento dos fatos que Pedro não tem e que Paulo não tem, ele tem conhecimento porque ele é uma testemunha ocular. Então, muito provavelmente, João Marcos, nessa época, era um adolescente de 15 a 20 anos, e ele estava presente aos fatos. Ele é o único que narra esse evento. E esse evento não é narrado por nenhum outro. Nenhum outro considera a questão de um jovem estar acompanhando os últimos momentos do Messias importante. E ninguém declara uma riqueza de detalhes que ele estava envolto no lençol e que esse lençol em algum momento lhe saiu de cima do corpo e ele teve que fugir pelado. O único que relata isso é João Marcos. E ele o relata porque provavelmente só ele detém o conhecimento. E se só ele detém o conhecimento, provavelmente ele estava ali naquele local. E ele era o jovem desnudo. Outra coisa que vai apontar para ele ser o autor de Marcos e ser o próprio jovem naquele momento é que ele também é o único que vai citar os filhos de Simão Cirineu pelo nome, Alexandre e Rufo. Se João Marcos realmente era um jovem na faixa de 15, 20 anos, não é de ser estranho ele conhecer outros jovens e ele citar o nome dos filhos de Simão Cirineu, um como Alexandre e outro como Rufo. Se ele realmente estava ali,
ele viu os dois e sabia que os dois estavam ali e podia citar os dois. É um evangelho da ação, da emoção, dos sentimentos. Há uma riqueza de detalhes, de detalhamento dos fatos. A ação, ela não vai dar vazão a longos textos explicativos. Não há tempo para perder com detalhes. O mais importante do evangelho de Marcos é dizer, os fatos ocorreram. Jesus veio, ele é o Messias. Mas é o evangelho da emoção e dos sentimentos. O tempo todo nós vamos encontrar dentro dos textos a expressão admirados, criticavam, medrosos, atemorizados, tremendo, perplexos, espantados, amargamente hostis. Isso tudo são emoções e sentimentos que afloravam nos seus ouvintes, nos ouvintes do Messias. Então, ele vai fazer isso, ele vai registrar. E é o evangelho dos milagres também, porque ele vai falar sobre os milagres, sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte. E ele vai registrar 20 dos 40 milagres que a totalidade dos evangelhos registram. E existe um material que é exclusivo de Marcos, que é a parábola da semente em desenvolvimento, o milagre do surdo-mudo e a cura do cego.